Graça e paz a todos. Hoje escolhi o seguinte texto para refletirmos. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 15. Para entender esse texto, precisamos entender o seu contexto. E o contexto desse texto é uma repreensão de Paulo à igreja de Coríntios, por causa das discussões que existiam dos seguidores de Paulo com os seguidores de Apolo. Isso se tornou tão grave que Paulo teve que intervir. Então, quando Paulo diz: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, ele queria dizer que é Jesus que é importante, e mais ninguém. Nem ele, nem Apolo era importante. É Jesus que deve estar em primeiro lugar. E não pessoas ou nossos interesses. Porque sem Jesus não existe cristianismo, não existe perdão e não existe salvação. Porque tudo vem pelo nosso Senhor e Salvador. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, meus irmãos, o alicerce tem que ser sempre Jesus. É sobre ele que devemos construir. Hoje em dia, vejo algumas denominações que estão colocando outros alicerces que não é Jesus. E como exemplo, posso citar a guarda de dias de descanso, dom de línguas, culto aos santos e culto à prosperidade, ou seja, teologia da prosperidade. E sem perceberem, cria divisões entre os irmãos, que deveriam ser unidos. Quando o alicerce é Jesus, mesmo quando somos negligentes, podemos ter esperança de sermos salvos. Porque quem salva é Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Agora eu pergunto, o que vocês estão construindo sobre o alicerce de Jesus? Como e com que zelo fazem isso? Vocês estão refletindo Deus em suas vidas? As pessoas os verem como pessoas de Deus? Vocês tratam as pessoas com amor, com respeito? Vocês são homens e mulheres confiáveis, honestos? Vocês estão dispostos a ajudar o seu próximo? Vocês falam sobre o nosso Senhor Jesus? Vocês falam do seu sacrifício? Do seu amor? Vocês pregam o seu evangelho? Vocês estão dispostos a morrer por ele? Tem muitos irmãos que acham que servir a Deus é ir à igreja e pronto, já fez a sua parte. Mas não é bem assim. Devemos ir à igreja sim, para louvar a Deus, aprender sobre ele e congregar com os irmãos. Mas saindo da igreja, devemos praticar o que aprendemos na igreja. Porque o que adianta ser um dia de Deus e os outros do mundo? O que adianta sermos um dia bênção e os outros dias maldição? Precisamos ser
todos os dias de Deus e precisamos ser bênção todos os dias. Porque é isso que agrada a Deus. E essas são as pedras preciosas que Paulo falava e que receberemos recompensa por isso. E quanto aos inconstantes, pode até ser salvos, mas não se engane, porque os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Então é isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.